Senhor presidente, senhores vereadores, os assuntos que me trazem aqui são muito rápidos hoje, até porque tanto Tirso quanto Fernando Malon tiraram um pouco do que eu ia dizer. Eu ia falar, também poderia falar sobre Silvio Pichait, e eu me solidarizo com a manifestação do vereador Tirso a respeito. E se me permite, vereador Petit, eu esqueci, mas também, dias atrás, mandei mensagem de desejo de restabelecimento do Silvio também, só que veio constar-se isso, porque o Silvio é um bom amigo, né, que tem uma visão política bastante grande e fez muito por São Bento já também, então que já se registrou. Obrigado. Eu creio que todos nós temos aí alguma amizade, algum contato com a família, então fica aqui o nosso desejo de que haja pronta restabelecimento de sua saúde, que ele possa se recuperar, possa voltar ao seu convívio, ao seu trabalho, aquilo que tem feito durante muito tempo. E da mesma forma, eu venho aqui para deixar as minhas condolências à família do Turene, que foi um bom amigo, uma pessoa que, como o vereador Fernando Malon disse, nadador master, representa São Bento do Sul, representava São Bento do Sul até pouco tempo atrás, a nível estadual, a nível brasileiro, trazendo medalhas, conquistando espaços, dando exemplo para cada um de nós, exatamente. E queria deixar aqui a minha manifestação de solidariedade, de força a Jean, a sua esposa, e a Laura, sua filha, que elas possam ter o consolo nesse momento em que sofrem uma perda desse calibre, né? Do ponto de vista das discussões que foram feitas aqui a respeito de assistência social, a respeito de controle social, de democracia, acho que vale a pena a gente registrar e a gente incentivar, senhores vereadores, e a comunidade aqui presente também, aos internautas, incentivar a cada um, e talvez a imprensa também tenha essa possibilidade de fazê-lo, a cada um a participar mais. Participar dos conselhos municipais, participar das comissões municipais, participar de sempre que forem chamados a participar. Porque é a partir dessas comissões, é a partir desses conselhos, é que nós conseguimos democratizar as decisões. Na minha época, como secretário de Saúde, fui presidente do Conselho Municipal de Saúde, e ali havia a participação de diversas esferas do município no Conselho. A gente sempre achava a participação muito pequena. E fica aqui, como nós temos visto aqui na Câmara de Vereadores, nessa legislatura, uma participação maior da população, uma participação dos internautas, né, das pessoas que têm desejo por fazer de São Bento do Sul uma cidade cada vez melhor. Sempre que tiverem oportunidade, sempre que for afim a sua atuação, participem dos conselhos municipais, sejam eles na área que for, porque é nesse âmbito que a gente consegue trabalhar em prol do nosso município. Se eu não faço parte do executivo, ou eu não faço parte do legislativo, mas eu posso, como cidadão, dependendo de onde eu estou inserido, fazer parte dos conselhos municipais que vão tratar de assuntos pertinentes, como, por exemplo, o assunto da terraplanagem para pessoas carentes. Eu sou favorável a uma discussão que a gente discuta bastante, a retirada do Conselho Municipal de Assistência Social da decisão nesse controle. Eu acho que nós precisamos mantê-lo, independente de ser a Secretaria de Obras que receba o pedido, que seja a IMAB que receba, que também faça os seus pareceres, mas que o Conselho Municipal de Assistência Social possa dar a sua opinião a respeito de cada assunto desses, como era na lei antiga. Para quê? Para que a gente dê oportunidade das pessoas participarem dessas decisões também. Não é nenhuma questão de tirar, dos nossos ombros a responsabilidade, mas sim dar a oportunidade à população de fazer também a sua participação. E para fechar, já que o vereador Fernando Malon falou mais uma vez a respeito dessa questão da Alexandre Garcia, uma vez que estamos colocando a fase pré-escolar, a sequência do pré-escolar é o primeiro ano, né? Então, necessariamente não tem lógica nós agora darmos a oportunidade dessas crianças estarem recebendo a sua pré naquele espaço e, na sequência, terem que se deslocar para outro local. É claro que os munícipes, as pessoas daquela região precisam se mobilizar e precisam estar
colocando seus filhos na escola, naquela escola, né? Mas, na minha opinião, pois se não é uma creche, tudo bem, pré-escola, mas então que se amplie. Faça-se a pré-escola também, já que é uma necessidade, mas que a sequência continue, que essas crianças que hoje entrarão naquela pré-escola possam dar a sua sequência na mesma escola, sem precisar se deslocar para lugares mais distantes, né? Se hoje não está assim, pois façamos assim. Me permite uma parte? Pois não, Fernando. Conversando com alguns moradores da associação, e até acho que foi hoje que me falaram, o problema é que os pais estão tirando os alunos já, porque eles queriam ter um colégio que vá até o final. E lá não é, lá é até a 5ª série. E aí eu reputo que isso foi um erro estratégico da antiga administração, da ex-secretária Sérgio Spitzer, que não ampliou ano após ano até a conclusão. Porque se tivesse feito isso, os pais iriam deixar lá. Nós lembramos da Vassi Hans, a Vassi Hans era o mesmo problema. Iam até a 4ª série e depois tinham que sair. E na nossa época foi ampliado até o final do ensino fundamental e hoje as crianças podem ficar lá, sediadas na sua comunidade. Então é uma situação que tem que verificar. Agora vai ter que ver a questão da demanda, se aumenta no ano que vem. Eu perguntei para a secretária, se acontecer das 5ª séries desse ano não quererem quererem ir para outras escolas, aí tem que haver uma movimentação do município e dizer, olha, nós queremos manter nossos filhos na 6ª série lá no Alexandre Garcia. Daí vão abrir, porque senão vai ficar na situação. Vai parar e vai parar antes, porque os pais não vão deixar os seus filhos lá. Eles já vão colocar em outro colégio, porque sempre tem existe um certo trauma da criança sair do colégio e ir para outro, novos coleguinhas, essa história toda. Então é uma situação, só que isso vai depender da demanda. Só eu quis fazer esse registro porque foi a falta de planejamento. Não, a parte, vereador Pete. Pois não. Obrigado pela parte. Sua presença, senhores vereadores. Eu vou colocar a minha posição novamente, como coloquei na última reunião. Eu participei já lá da escola lá e vou me colocar sempre contrário ao fechamento daquela escola. Eu participei lá de festividades, lá tem tudo que precisa, a escola tem tudo. Tem uma diretoria, não porque tem alguns membros aqui, mas eu citei quando eles não estavam aqui. Ela vinha, eu acho que vinha muito bem, caminhando muito bem. Porque sempre quando o termo, a palavra se chama fechar, é rápido. Fecha e não avisa nada para ninguém, fecha. Isso é muito fácil. Aí eu vou concordar com o vereador Fernando Malão, aonde nós temos que primeiro parar para pensar, estudar e ver qual a solução que nós podemos encontrar para isso lá. Conforme Vossa Excelência está colocando aí, eu acho que é importante isso, a continuidade, ali mesmo. Amplie-se aquilo lá e se dê uma continuidade. Porque eu acho que toda a luta que a Associação de Moradores, que a Associação de Pais e Professor, enfim, todos aqueles moradores lá do loteamento Carolina, lá, que tiveram a vida toda para conseguir a escola, inclusive na sua gestão, na gestão da secretária que aqui está presente, Adeline Rujanoski, foi construída a escola, nós estivemos lá, quando foi inaugurado, estivemos lá depois, em solenidades lá. Eu acho que fechar é a coisa mais fácil que tem. Então, eu vou me colocar sempre contrário quando quer fechar um estabelecimento de ensino. Eu acho que tem que achar a solução, procurar ampliar, implantar outros ensinos lá para dar continuidade àquilo lá. Muito obrigado pela parte, vereador. Eu concordo com o vereador Fernando Malon quando diz que sempre é traumático uma mudança, mas eu vejo muito mais traumático uma mudança do pré para o primeiro ano, você mudar os amiguinhos nessa fase. Depois, a partir do 5º ano, você já muda também, ou da 5ª série, é uma confusão isso agora, né? 5º ano, 5ª série, mas tudo bem, 5º ano, né? Já muda também a metodologia, eles já vão fazer parte de uma turma com mais professores, até ali é só um professor, é aquela turminha, os mesmos amigos, depois já é uma outra discussão. O que eu não concordo é com essa ruptura, essa retirada naquele momento. Então, que se o projeto é se fazer pré-escola, o pré-escolar ali, então que se mantenha pelo menos agora até a 4ª série, até o 5º ano, ali. Nesse momento em que as crianças estão fazendo a sua alfabetização, fazendo os seus primeiros contatos, e aí nós teremos um bom tempo ainda para conseguir dirimir essas dúvidas. Mas eu sou favorável a um estudo diferenciado e que, se houve alguma
alguma medida na direção de que não fosse assim, que não se faça mais, que se corrija, né? Nós estamos em outro tempo, e a sociedade espera outras medidas, né? Então, que sejam medidas assertivas, medidas na direção daquilo que vai ao encontro, e de encontro com aquilo que são os anseios daquela comunidade e daqueles alunos que, ainda que se na 5ª série forem para outro colégio, já são crianças maiores, já são crianças que já têm uma outra condição de deslocamento, inclusive. Por favor. Eu quero fazer ainda um outro registro. Aquela escola, ela foi concebida para ser, além de ensino regular, também de inclusão com crianças de necessidades especiais. Todas as crianças com necessidades especiais que estudam, que vão para a PAI, as que tivessem condições iriam estudar nessa escola. Teria a inclusão delas, junto com alunos normais. Teria um aspecto duplo aí. Primeiro, que elas se desenvolvessem mais. Segundo, que as crianças ditas normais aprendessem a respeitar cada vez mais as pessoas ditas diferentes. Que muita gente ainda tem Na verdade, não são nem as crianças que têm o preconceito, são os pais, muitas vezes. Isso estava... A colégio foi pensado nisso, e estava sendo colocado crianças de necessidades especiais lá. Só que, outra situação que foi abortada completamente e acabou-se com essa questão da inclusão dessas crianças pela secretária Salete Pissa. E agora, para reverter isso, senhor vereador, muito complicado. não a parte também, da sua parte? Não, mas tudo bem, mas o senhor que está com a palavra. A informação que eu tive é que não existe mais essa diferenciação de ter instituição de ensino diferenciada. Todas têm que aceitar as crianças que podem ter aceitação. Só que o problema é o seguinte, é que neste caso você teria que ter uma profissional em cada sala de aula onde estivesse um aluno com necessidade especial. Enquanto que lá, o município iria buscar essas crianças e lá teria... na própria escola, com toda a estrutura, ao contrário de ter um em cada sala de aula onde tivesse. Essa era a ideia, juntar com crianças ditas normais, para fazer essa adaptação. Isso não foi feito. De fato, tem que ter, eles têm que aceitar em qualquer sala de aula. Isso. Só que tem que aceitar uma coisa, fazer o trabalho diferenciado, que era bem diferente. A questão legal desse procedimento, ele é que todas as escolas têm que aceitar e têm que ter a situação. Só que o negócio era não fazer só a parte legal, é fazer o algo mais. Justamente. E esse algo mais acabou. Isso realmente. Então, por isso que a informação que a gente teve é que o procedimento normal é todas as escolas atender essa situação, né? Obrigado, vereador, pela parte. Essa questão da inclusão, ela é muito mais ampla do que isso que nós estamos falando aqui, né? Mas não é esse o caso em questão, né? A questão da inclusão, ela, de fato, como o vereador Márcio colocou, ela abrange toda uma situação social, ela deveria ter a capacitação de todos os profissionais, de todas as unidades, em todos os locais, para que a inclusão, porque senão nós estamos transferindo da APAI para uma outra escola, né? E não é isso que se propõe com a inclusão, não é isso que se propõe quando você diz vamos incluir esses alunos. Mas ainda, essa discussão é muito abrangente e a gente seguramente não vai esgotá-la nessa noite. Só para encerrar a minha fala aqui, presidente, dizer que essa questão da Alexandre Garcia pode sim, nesse primeiro momento, ser tratada como vai se implementar a pré-escola, então que da pré-escola passe para o primeiro, para o segundo, e as crianças que já estão ali, senão elas vão... Daqui a pouco nós vamos ter a pré-escola ali e as crianças vão ter que ser levadas no primeiro ano para outro lugar, né? Então, eu gostaria que essa discussão se mantesse viva aqui nessa casa e que nós não esquecêssemos, e agradeço pela lembrança do vereador, quando fez uso da palavra aqui na tribuna, obrigado para os moradores daquela localidade que aqui estão, para que a gente não esqueça e para que a gente possa, de vez em quando, estar cobrando da secretária de Educação e do prefeito a medida que vai solucionar esse problema, pelo menos essa questão das crianças menores, né, que vão estar numa sequência, fazendo seus laços de amizade, daqui a pouco rompe, vai para o primeiro ano, uma aqui, outra ali, então que pelo menos até a 4ª série permaneça ali, amplie-se, faça-se o pré e mantenha-se a escola naquele local. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores.